Somente Ele é digno, amém? Eu lhe convido a abrir a Escritura Sagrada, que está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Eu estarei lendo na linguagem da versão nova, na nova tradução da linguagem de hoje. É claro que a minha Bíblia está na versão de Almeida atualizada, né? Revista e atualizada, mas eu preferi essa linguagem que é mais direta para cada um de nós. Todos encontraram? A Escritura assim diz: a pedra viva e a nação dedicada a Deus. Ele diz: portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crê nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçarão porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Ore comigo. Pai, louvamos pela tua palavra que foi lida e pela revelação que ela traz para cada um de nós. Abre o nosso entendimento, Senhor, que aqui estamos diante de ti e do teu Espírito Santo, para que tu nos direcione e faça-nos focar aquilo que a tua palavra, nesta hora e nesta noite, vai nos direcionar, Senhor, para estabelecer a tua vontade ou fazer com que aquele que a recusar a tua palavra, que ele saberá, Senhor, que terá consequências já determinadas, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que o teu bom Espírito Santo nos ilumine a alma, a mente, o entendimento, amarra todo o engano do diabo, amarra todo o sofisma de Satanás. Em nome de Jesus, ó Pai, vai
na direção de todo homem, mulher e criança que está neste lugar. E opera a tua força, a tua graça, porque, Senhor, é o teu reino, é a tua vontade, Senhor, que queremos que seja estabelecida. E venha o teu reino neste lugar, Senhor, venha com glória, venha com força, venha com saúde, venha com graça, Senhor, venha encher homem e mulher, Senhor, do teu Espírito Santo, para que o teu nome continue sendo glorificado, porque, Senhor, sabemos que sem a ação do teu Espírito Santo, nada terá valor eterno, Senhor. Nada terá valor que a ti agrade, Senhor. É para a glória do teu nome que nós te rogamos. É para o louvor do teu nome, ó Pai, que nós te pedimos e oferecemos esse sacrifício a ti. Que seja agradável a ti, em nome do Senhor Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Pode sentar. Eu estava escutando um hino essa manhã e ele, apesar de não ser muito conhecido de cada um de nós, mas ele tem uma letra muito especial. A letra diz assim: maravilhoso, misericordioso Salvador, precioso Redentor e amigo, quem teria pensado que um cordeiro poderia resgatar as almas dos homens? Ó, tu resgata as almas dos homens. Conselheiro, consolador, protetor, Espírito que desejamos abraçar. Tu nos oferece esperança quando nossos corações têm perdido desesperadamente o caminho. Ó, nós desesperadamente temos perdido o caminho. Tu és aquele a quem louvamos, tu és aquele a quem adoramos. Tu nos dás a cura e graça. Nossos corações têm sempre fome de ti. Ah, nossos corações têm sempre fome de ti. Deus Todo-Poderoso, Pai infinito, fielmente amoroso em si, tu nos encontras em nossa fraqueza, nos prostramos diante do teu trono. Ó, nos prostramos diante do teu trono. E eu, ouvindo esse cântico nessa manhã, eu fiquei pensando naqueles, os que puderam, é claro, estar aqui, nas quintas-feiras que passaram, nós estudamos vários personagens que eles viram a glória de Deus. Uns foram um pouquinho mais além. Eles quiseram honrar a Deus pelo que viram, pelo que Deus manifestou a eles. E, lamentavelmente, a gente viu no estudo que a gente fez que uma boa parte deles, eles pensavam que eles eram o centro. Alguns pensaram que eles eram o centro de tudo o que estava acontecendo. Um desses exemplos foi Sansão, que desde o ventre, o anjo disse, desde o ventre ele vai ser consagrado ao Senhor. Então foi um privilégio muito grande. Só teve, que eu conheço, que eu me lembro, um que foi desde o ventre consagrado para o ministério e o propósito de Deus, e esse foi Jesus. Mas Sansão teve também esse privilégio desde o ventre. E diz a palavra que Sansão, no decorrer
que ele crescia, né? Ele se desenvolvia, ele começou a perceber que alguma coisa bem extraordinária estava sobre a vida dele. E alguma coisa tinha a ver com aquele cabelão bonito dele. E parece que ele tinha uma boa aparência. Ele parece que era uma pessoa de boa formosura. Então, ele chamava muita atenção, mas a vida dele foi se revelando e ele foi vendo que parece que ele veio para algo muito especial. E provavelmente o pai e mãe, que educava eles, dizia assim: ó, meu filho, o Senhor tem um propósito na sua vida. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. O Senhor tem um propósito na sua vida. E ele certamente ouvia tudo isso desde da mais tenra idade, desde criancinha. E à medida que ele crescia, ele começou a se comportar e a agir como quem ele aqui agora dirigia a vida dele. A força que ele tinha, ele começava a usar de uma forma extraordinária e ele começava a ver que chamava bastante atenção dos inimigos da região. E nós sabemos o final dessa história de Sansão, que ele, porque revelou para uma pessoa errada qual era o segredo da sua força. Por que você age? Por que você tem essa força tão extraordinária? E ele foi revelar essa verdade para uma pessoa que era inimigo do povo. E ele não é que estava no cabelo de Sansão a força, estava no voto, na consagração, na separação dele para a obra que Deus estava designando ele fazer. Mas quando ele revelou que a partir do cabelo grande era o sinal do voto, aí então aquela mulher chamada Dalila, juntamente com outros que já estavam traçando uma forma de bloqueá-lo, e aí prenderam-no. O resultado, todos que conhecem a Bíblia Sagrada, ele ficou preso, foi furar os olhos de Sansão, e aí ficou naquela situação servindo de quê? A Bíblia Sagrada de Deus. A Bíblia Sagrada de Deus diz que ele passou a servir de motejo, de piada, de gracejo. Todo mundo achava graça, porque ele já não era mais aquela coisa tão extraordinária como antes estava sendo. Ele começou a experimentar que Jesus, na vida dele, estava se tornando uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. Porque ele começou a ir contra o que Deus tinha estabelecido para a vida dele. E a Escritura diz que ou Jesus será para nós aquela pedra angular, aquela coisa fundamental que nos dará certeza e firmeza para prosseguir na obra de fé, ou então Jesus vai se transformar numa pedra de tropeço. Você não vai conseguir passar por Jesus a não ser que ele lhe atropele. Você não vai conseguir passar por Jesus porque ele será uma rocha que vai confrontar. E tem muitos, como Sansão, tentando viver a vida para Deus e a vida para a carne. A vida para Deus e a vida na direção do homem velho. Então, o mundo vai ficar o tempo todo dizendo: mas tu não é crente? Mas você é crente? E muitos vão ficar nessa eterna motejo, nessa eterna participação das pessoas fazendo piada e o diabo achando graça, porque o Senhor não planejou a vida de Sansão para isso. Bem que ele poderia dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Mas não diz na Escritura que ele em nenhum momento fez consultas a Deus, ele simplesmente vivia a vida
no vigor da sua juventude. E aí as escolhas que ele fez também tiveram resultados, porque o que você plantar, você vai colher. Isso seja coisa boa ou seja coisa ruim, o que você plantar, você pode esperar. A minha mãe usava uma expressão assim: você planta um pé de cata e espera. Já ouviu falar essa expressão? Fazer uma plantação de um pé de cata e espera. Você planta e fica esperando. Vai, mais cedo ou mais tarde vai aparecer aquele resultado. Vai. Se for plantação boa, vai ter um resultado bom. Mas se for plantação má, se for plantação ruim, você também vai curtir os resultados daquela plantação que você fez. Então, meus amados, nós aprendemos através de Sansão que a vida dele se encerrou assim meio traumática. Ele pediu: por favor, Senhor, me dê só mais uma vez a oportunidade de poder vencer nessa batalha, porque, Senhor, eu desisto. Eu falhei, talvez, Senhor, não era para eu ter feito o que fiz. Aí o Senhor, por grande misericórdia, como Ele sempre tem, e é esta graça que nós estamos aqui comemorando, mais uma vez, comemorando esta graça imerecida que o Senhor nos tem. Aí o Senhor fez novamente os cabelos, usando um shampoo bem especial do céu, fazer crescer um pouco o cabelo de Sansão, e ele começou a ter força de novo, talvez relembrando. Lembra do voto, Sansão? Lembra do voto? Pois é isso. E diz que na morte dele, ele matou mais gente do que quando em vida. Outro personagem que nós vimos foi aquele que fez um teste bem interessante. Fez o teste da... Qual é? Ele fez o teste de saber, olha, se a lã ficar molhada e o derredor ficar seco, ok, eu sei o que o senhor está falando comigo. Agora eu vou fazer o inverso, Senhor. Se a lã ficar seca e ao derredor dela ficar molhado, era assim, ele fazia um... E o Senhor fez tudo o que ele precisava de ter certeza, de fé, e ele teve comprovações especiais para ir para uma batalha. Esse homem era... Gideão. É ele mesmo. Gideão, diz a Escritura Sagrada que ele tinha 37 mil homens para ir para a guerra. Aí o Senhor disse: é muita gente, pode voltar a metade, pode ir embora. O moral da história e o resumo dela é que só ficaram 300 selecionados pelo Senhor para ir para aquela guerra. E a Escritura diz que foi maravilhoso, a guerra foi vitoriosa. Mas Gideão tinha tudo, assim como nós temos tudo para dar certo. Nós estamos aqui, numa noite de ceia especial, mas o que vai acontecer depois que termina o culto? O que vai acontecer com o que eu vou fazer? O que vai acontecer com o que eu vou pensar? Aí então isso aí tem um significado muito grande, porque o Senhor não tira os olhos de nós. Você não diz: tira os olhos de mim, Senhor, me deixa aqui em paz. Não, Ele é o Deus que vê. Agar, aquela escrava de Sara, né? Agar, ela quando estava fugindo no deserto, diz que ela fugia chateada porque Sara não queria mais ela lá, e ela ficou muito chateada, mas diz a palavra que naquela fuga de Agar, o anjo do Senhor veio a ela e disse: olha, eu sei que você está passando,
eu vim aqui te socorrer na tua aflição e eu vou dar para a tua descendência, que vai de ti nascer, eu vou dar uma descendência tão grande que você não tem ideia o número de gente que vai nascer desse teu descendente, que foi Ismael. Você sabe, hoje, no mundo, a descendência de Ismael, que são os islamitas, no mundo são quase 2 bilhões de adeptos, 2 bilhões. Só não derruba o cristianismo, que o cristianismo é coisa de quase 3 bilhões de pessoas adeptas ao cristianismo, envolvendo evangélicos e católicos. Mas os islamitas, que é da descendência de Ismael, está aprovado aí que eles fazem uma grande diferença no mundo. Eles são daquela turma dos árabes, são as pessoas mais ricas da terra, prósperos. Mas você não pode fugir desse Deus que vê. Aí diz que quando Sara viu que realmente escutou aquela palavra daquele anjo, diz: vá, volte para a sua patroa, volte para aquela que é a sua senhora, se humilhe para ela e você vai ver que essa palavra profética vai se dar sobre a sua vida e seu descendente. E ela voltou e ela, ao se retirar, tinha um poço lá, ela disse: este poço vai se chamar o Deus que me viu, o Deus que me vê. Então ela deixou uma referência lá. Esse poço é o poço que vai me fazer lembrar toda vez que eu passar por aqui. Esse poço vai ficar marcado como o poço que me lembrará que Deus me viu, é o Deus que vê. Então não tem como você fugir. Então Gideão, meus amados, ele também tinha tudo para o final da história da vida dele, da fé, ser extraordinária. Mas como foi o final da história de Gideão? Diz que ele, no fruto da guerra, no resultado da guerra, ele pediu que dessem para ele todas as argolas de ouro que tinha sido conseguido dos que morreram naquela guerra. E ele pegou todas aquelas argolas de ouro, e pegou todo aquele ouro daquelas argolas e fez uma estola sacerdotal. Então ele fez uma estola que só podia usar estola sacerdotal, quem fosse da família dos levitas. Mas ele não era da família dos levitas. Mas ele decidiu fazer por conta própria, vai ser como eu quero. Não sei se ele disse assim. Então, meus amados, o que nos ensina a palavra? Não faça ou não desfaça aquilo que o Senhor estabeleceu. Se você quer, e se eu quero, aprender a caminhar com o Senhor da vida, nós temos que aprender a discernir qual é a sua voz, qual é a sua palavra, e para isso nós temos que conhecer esta palavra, lê-la, meditar nela, refletir sobre os seus ensinos, para que ela possa nos fazer, na prática, o que a Escritura diz no Salmo, parece-me, Salmo 119 diz: lâmpada, repita aí, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como é que ela pode ser lâmpada para os meus pés e para os meus caminhos se eu não lê-la, meditar nela, me instruir por ela, ser guiado por ela? Então, certamente, Gideão faltou à escola dominical. Não é? Eu acho que ele faltou à escola dominical, porque se ele tivesse aprendido que sacerdote é que usava
a estola sacerdotal, e era só da família dos levitas. Não era outra família que podia usar as estolas, que eram aquelas vestimentas bonitas que os sacerdotes vestiam e iam fazer o sacrifício de imolar o cordeiro e fazer aquele sacrifício que representava Jesus. Mas sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Que quando ele fez isso, fez a estola sacerdotal, disse que era a coisa mais linda do mundo. Aí todo mundo começou a adorar a estola. E disse que foi triste, porque com essa idolatria do povo, que passou a idolatrar aquela estola. Alguns talvez, essa estola lembra a vitória que Deus nos deu. Ou talvez não. Mas só em haver desobediência da palavra, ali o Senhor já não podia estar operando. O Senhor já não podia estar ordenando a sua bênção. Porque, meus amados, o Senhor não tem tanto prazer no sacrifício. O Senhor não tem tanto prazer no sacrifício quanto que se obedeça a sua palavra. Disse Samuel a Saul: Saul, o que você está fazendo? Porque eu separei aqui o melhor do gado para oferecer ao teu Deus. E foi. E o Senhor não pediu, foi para matar tudo. Mas eu separei e o povo também sugeriu, vamos fazer junto aqui. E aí eu atendi, foi. Você perdeu a vez de reinar sobre a bênção do Altíssimo. Você perdeu a bênção de reinar sobre o governo de Deus, que estabelece, que domina homens e também domina espíritos. Porque, meus amados, nós estamos aqui sentadinhos, pensando, refletindo, mas aqui há o lado físico e há o lado espiritual, que ninguém vê, mas os demônios, os anjos caídos, e também os anjos que não caíram, os que estão na nossa vida para nos proteger e vigiar. Então eles estão só olhando, só vendo, e com as espadas mais horríveis de lindas, né? Horríveis de linda, tem isso? Que deve ser uma espada extraordinária. E os demônios não tem um que tenha coragem de encostar num servo de Deus. Porque sabe que ele pertence agora, se é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E a garantia, o selo está que ele nos deu o seu Espírito Santo para que isso seja verdade. Então, quando o inimigo olha e que ele vê o sangue sobre a nossa vida, quando ele vê anjo de Deus do lado, aí ele diz: quem é doido de se meter com esses homens aí, com essas mulheres? Tem coragem, não vai. Mas uma das coisas que mais os demônios, eles ficam vigiando. O Senhor perguntou um dia para Satanás: você viu meu servo Jó? Você viu meu servo Jó? Olha, na terra não tem ninguém como ele. Homem íntegro, que se desvia do mal. Então, aí o diabo: mas também pudera. Se ele fosse, se tu não abençoasse ele tanto quanto tu abençoa, mas tira as bênçãos sobre ele, para ver se ele não te ama, para ver se ele não blasfema, ver se ele deixa te adorar. Aí a palavra de Deus diz que Jó foi provado por permissão de Deus, mas o diabo, ali dá para entender que o diabo, ele sabe e ele olha para cada um de nós, quem somos, se nós somos obedientes à palavra de Deus, se a gente teme a Deus, o que é que ele vê quando ele fica de tocaia para ver o que é que nós vamos falar, como é que nós vamos nos comportar diante de certas situações. Então ele fica só olhando, se alguma coisa sair da conformidade da palavra de Deus, ele diz: é como se ele fizesse um relatório. Um dia, qualquer que seja,
se você for expelir um demônio de uma pessoa, se você for repreender um demônio de uma pessoa endemoniada, se o diabo que lhe vigia ou me vigia diz, você quer me tirar? Aí ele lança na mesma hora, na nossa cara, o que ele viu e relata para nos envergonhar na mesma hora. Você acredita nisso? Que ele é capaz de fazer isso? Pois ele faz exatamente isso, porque ele sabe que ou é para valer ou não é para valer. A nossa comunhão com o Senhor, e ele fica vigiando a cada um de nós. Mas, encerrando a história de Gideão, ele infelizmente, ele fez aquela estola não orientado por Deus, ele devia ter perguntado, Senhor, será que eu faço essa estola? Mas, Senhor, certamente, aí se ele fosse indagar e perguntar, ele ia ver, mas Gideão só pode fazer essa estola que era da família dos levitas. E tu vai fazer essa estola para quê? Tu não é sacerdote, tu é juiz. Mas parece que não sei o que aconteceu, que ele não quis saber. E diz a Escritura Sagrada que a partir daquilo ali, aquela adoração desviada, uma adoração desviada, aí daqui a pouco o povo estava adorando Baal. Baal era um deus daquela época, um deus que daquela época eu digo, mas hoje tem o Baal, que tem outros nomes. Tem o Baal Festa, tem o Baal programa de televisão inadequadas, tem o Baal, é um bocado de Baal, você sabia? Porque o Baal, meus amados, é aquilo que tira a nossa devoção ao Senhor, aquilo que tira o melhor louvor, que tira a melhor entrega de palavra. Por isso que você repetir palavras de adoração não é adoração. Você dizer, diga aí você repete. Mas isso não quer dizer que é adoração. A verdadeira adoração é aquela que você expressa com o seu coração, os seus sentimentos, a sua vontade, mente. O seu coração está naquilo que você está fazendo. Aí quando você expressa, aquilo sai como uma mensagem direta ao Pai. Mas se você for só repetir, não se tornará tudo aquilo que o Senhor quer e espera ver, que Ele procura para os seus adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Como é que se dá isso? Eu não sei como é que o Senhor faz para olhar para cada um de nós e ver como é que Ele vê. Na hora que eu estou adorando, na hora que eu estou louvando, Ele vê em espírito e em verdade. Ele vê que eu quero realmente adorá-lo. Será que Ele está vendo que eu quero de vontade própria fazer o que eu estou querendo fazer? Ou eu estou fazendo porque o outro está mandando eu fazer? Então, isso é muito sério. E a palavra de Deus diz que Gideão, apesar dessa desobediência, mas o Senhor foi muito gracioso para com ele e diz que deu não sei quantos anos de paz para aquela região depois de tudo isso. Ele morreu idoso. Então, isso prova que a graça imerecida de Deus é o tempo todo. E no livro de Juízes, que é o livro que a gente mais meditou, diz que duas coisas se repetem no livro de Juízes, em vários capítulos. Eu até marquei aqui essa expressão. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Balaíns e aos postes ídolos. Isso se repete em vários capítulos. Mas outro termo que se repete várias vezes é que toda vez que isso acontecia, aí a palavra de Deus diz, aí o Senhor levantou não sei quem e veio socorrer e veio trazer resposta. E depois desse socorro que o Senhor dava vitória.
Aí passava 40 anos, sei quantos anos, ao final dos 40 anos, aí começava tudo de novo. Aí os filhos de Israel tornaram. Aí Jesus, é muita paciência de Deus, não acha não? É muita paciência de Deus. Mas isso se repete dentro da Escritura Sagrada e na nossa vida, quantas vezes já se deu que hoje nós estamos aqui, é a ceia. Eu sempre digo que é um marco. Hoje é 2, né? Hoje é dia de comer bolo. O Andrew está aniversariando, né? Mas é um dia de referência, assim, que a cada primeiro domingo do mês é a ceia do Senhor. Né? Primeiro domingo do mês, né? Aí você começa a fazer disso uma referência. E a gente repete esse evento, a gente repete isso na expectativa de que pode ser que seja a última vez que eu vou fazer essa ceia, porque o Senhor pode vir agora. Mas se Ele não vier, eu vou começar a vida conforme Ele quer que eu viva e vou vivendo conforme Ele quer, conforme as instruções da sua palavra, até que quando chega no primeiro domingo, opa, hoje é primeiro domingo, hoje tem ceia. Meus amados, a ceia é um dos eventos mais especiais para o crente, que cantou os cantos que eu vi aqui, que cantou: todo joelho há de dobrar e toda língua há de confessar Jesus Cristo é nosso Senhor. Na força do Espírito Santo eu quero proclamar aqui: pois não há condenação para mim que estou em Cristo Jesus, o teu sangue carmesim ainda está sobre o altar. Então nós cremos, nós propagamos, nós proclamamos essa verdade, porque se não foi o sangue, o que nós estamos fazendo aqui? Se não for o sangue que me resgatou, o sangue me resgatou não porque eu era perfeito. Estes homens, eu acredito que eles não perderam a salvação pelas falhas que eles tiveram. Eles não perderam a salvação porque eles não eram perfeitos. Eles podiam falhar, como falharam. Assim como nós podemos falhar porque nós não somos perfeitos. Porém, a obra é muito mais significativa para o nosso tempo, porque agora o herdeiro de todos, aquele anjo que aparecia lá no deserto para Gedeão, aquele anjo que aparecia lá para aqueles homens no deserto, era Jesus. Era Jesus que estava lá aparecendo. E eles não têm o que nós obtivemos em Jesus agora, porque agora nós sabemos o que é que Jesus queria. Porque que Deus era tão misericordioso com aqueles personagens tão teimosos, aquele povo tão teimoso de Israel. Saía de uma peia, passava 40, 50, 80 anos em paz, aí passado o tempo caía de novo na desobediência, e Deus muitas vezes com misericórdia estendia sua mão e dava perdão, porque Ele estava preparando este povo, Ele estava preparando essas figuras para hoje a gente entender, que misericórdia Deus teve. E que misericórdia Ele tem para conosco agora, meus amados. Que misericórdia Ele tem. Quantas vezes a gente chega na ceia, que faz uma referência, aí você chega e sai, domingo é ceia. Aí alguns, sabe o que é que faz? Começa a se organizar para que não tenha muito pecado para confessar no dia da ceia. Não faça isso não. A ceia é o retrato fiel do que o Senhor queria dizer para nós, que não havia saída para nós, assim como não havia saída para a humanidade perdida por causa dos seus pecados, mas Ele estava preparando para aquele anjo do Senhor que aparecia lá no deserto, lá nas regiões remotas da terra,
aquele anjo era Jesus que estava se preparando, eu vou resgatar este povo. Eu sei que eles não vão conseguir, o pecado é entranhado, o pecado é pesado. O pecado é como uma torceira bem revertida que não dá para desfazer. Quando o pecado se enrosca na nossa vida, ela fica dando maior trabalho para tirar, mas Jesus sabe como tirar esses espinheiros das ovelhas, amém? Eu sou o bom pastor, eu sou aquele que dá a vida pelas ovelhas. Então ele sabe que se uma desgarrar, ele deixa as 99 que não precisa de arrependimento e vai na direção daquela que não precisa, ou que está precisando de fato de arrependimento, e vai e resgata e tira os carrapichos, as torceiras de espinho que se enrosca na vida da pessoa, e ele sabe que se ele não fizer isso, não fica um de pé para contar a história. Há um outro texto da palavra de Deus que está no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 11 a 14, diz, Isaías 8, 11 a 14, o Senhor Deus pôs a sua poderosa mão sobre mim e avisou a mim e aos seus seguidores que não andássemos no caminho que o povo estava seguindo. Ele nos disse, não pensem que tudo o que o povo chama de revolução seja revolução mesmo, mas fiquem assustados. Mas não fiquem assustados, nem tenham medo daquilo que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo de mim, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou santo. Eu serei um templo para abrigar vocês. Versículo 14 do capítulo 8 de Isaías. Eu serei um templo para abrigar vocês. Serei também uma pedra e uma rocha que não fará que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam. Serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Eu serei um templo para abrigar vocês. Então, muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor, vem aflito, preocupado, será que dessa vez eu escapo? Mas muitas vezes o Senhor, Ele sabe que, por mais que a gente repita, Senhor, me perdoe mais dessa vez, Senhor, me perdoe mais dessa vez, Senhor, me perdoe mais dessa vez. Aí a gente pensa que vai chegar uma hora que o Senhor, não, já chega, você já chegou a cota aqui, você já passou da cota de ser perdoado. E a Bíblia Sagrada diz que o que o Senhor nos deu não foi uma coisa que eu tenha que pagar. O que o Senhor me deu foi uma graça imerecida, totalmente gratuita, em que Ele diz, é um dom, receba. Aí quando você recebe, e o que eu tenho que fazer para pagar isso? É gratuito. Eu já fiz tudo o que precisava fazer. Eu já paguei todo o preço. Mas, Senhor, eu quero pagar, porque eu não consigo viver sem... Você quer pagar? Siga-me. Vá para onde eu estou indo. E as pessoas perguntarem, o que é isso? Foi a graça. Foi o perdão imerecido que eu recebi. Você está com um pecado bem estranho, né? Aí você deixará de acusar o outro pelo pecado bem pesado que você vê, porque também o seu pecado era bem daquele tamanho, e o Senhor disse, está perdoado. Está perdoado. O Senhor também vai te perdoar. Vai até Ele que Ele te perdoa. Aí a pessoa, quando descobre que o evangelho verdadeiro é o evangelho da graça de Deus, é o evangelho do perdão imerecido, você não tem como pagar. É gratuito e tem um valor eterno. Então, quando você descobre isso, aí acabam os julgamentos precipitados, acaba o esforço de querer agradar a Deus na força da carne, acaba
o esforço de querer ser bom para todo mundo sem poder ser, que ninguém vai poder ser bom para todo mundo, você vai descobrir que nem o Senhor, que era perfeito, ele agradou a todo mundo. E ele não veio para agradar a todo mundo. Pelo contrário, diz que ele veio servir de barreira. Ele veio servir de pedra de ofensa. Como é que pode? Se eu quiser confrontar Jesus, fazendo a minha vontade, eu é que me arrebento, porque não vou conseguir passar por ele. Mas se eu me dobrar, se eu me entregar, se eu desistir da minha própria vida, se eu desistir de mim mesmo, aí a chance de ele se manifestar através da minha vida fraca, mortal, se sobressai, tem uma chance muito grande. E é por isso que ele diz que eu serei um templo para abrigar vocês, eu serei um lugar de refúgio. Mas se por outro lado você não quiser, eu vou servir de armadilha e uma forma de pegar e servir de transtorno. Louvado seja o nome do Senhor. Eu encontro aqui em outra escritura de Gênesis capítulo 6, ele diz assim, Gênesis capítulo 6, versículo 1 em diante diz: a maldade da raça humana. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Versículo 3, aí o Senhor disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis nos tempos antigos, homens famosos. A parte que eu quero chamar a atenção está no versículo 8 do versículo 5 até o 8. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o versículo 8 termina assim: mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. E noutra tradução, na minha tradução, diz: mas Noé achou graça. Achou graça. Achou favor. Sabe o que significa, meus irmãos? Quando o Senhor pesava na decisão, se eu vou, sabe de uma coisa? Vou desistir do que eu criei. Os homens só querem fazer o que querem, mas aí eu vejo aqui que o Senhor não desiste, de fato, porque o plano dele é um plano que desde a da geração não havia nenhum ser humano, não havia nada criado, ele já pensava o que ele pensava, de fazer pessoas que se tornassem seus filhos, não criaturas, e ele fez uma geração de pessoas que seriam semelhantes ao seu filho Jesus. Então ele já idealizava isso e ele não ia desistir disso. Tanto é que quando ele olhou para Noé, viu Noé se comportando de uma forma diferente. Ele disse: poxa, eu não vou desistir não. Esse aí está crendo, esse aí está querendo. E muitas vezes, meus irmãos, o Senhor olha para cada um de nós
E se eu dissesse assim, o Senhor só não desistiu porque ele vê que há resposta humana, voluntária, de vontade de querer fazer, talvez não tenha força. Mas ele fez algo extraordinário. Ele fez com que o Espírito Santo viesse morar em nós para nos capacitar, para nos fazer fugir do pecado, para nos fazer sair desse engano, dessa torceira pegajosa. E aí ele soprou sobre nós o seu Espírito Santo. E aí essa graça que Noé teve serviu de continuidade. Aí diz que Noé se levantou para fazer uma arca, para levar um povo consigo, sua família, e a história é continuar. A história, a corrupção do gênero humano, isso é de todas as épocas, desde Adão até chegar a nós. O Senhor, Ele é que decide, Ele é que manda, Ele é que... Aí o homem não quer? Você não quer não? O meu filho vai ser uma pedra de tropeço para você. Não quer não? Ele veio trazer paz, Ele veio trazer harmonia, amor. Você não quer não? Vai vir o outro lado. Ele vai vir para decidir, quando ele disser. E eu imagino quando Jesus estiver reinando aqui 1000 anos. Jesus vai reinar na terra 1000 anos, viu? Está na Bíblia. Estou inventando não, viu? Eu imagino quando Jesus estiver reinando 1000 anos na terra. Como é que será esse governo dele? Governo de autoridade, de direção, de sabedoria, de repartição de bênçãos, de justiça e paz. Mas ao final dos 1000 anos, você acha que as pessoas vão ficar pulando de alegria por estar servindo ao reino dele? A Bíblia diz que vão servir os demônios de novo, as pessoas vão voltar para os demônios. Que negócio é esse? Que coração teimoso é esse do ser humano? Mas é. Mas Deus não desiste. Deus não desiste de nós. Ai de nós se Deus desistir de nós, meus amados. Ai de nós. Ainda bem que Deus não desiste de cada um de nós. Louvado seja o seu nome. Outra escritura que eu tenho aqui está em Isaías 57. Eu vou ler o versículo 11 e 12. Isaías 57, versículo 11 e 12 diz: vocês têm tanto medo desses deuses, mas quem são eles para que vocês me contem mentiras e me esqueçam completamente? Será que é porque eu fiquei calado tanto tempo que vocês não me temem? Eu vou mostrar a todos o que vocês fazem. Essas ações que vocês acham certas, mas elas não adiantarão nada. Ele diz: quando vocês gritarem pedindo ajuda, os seus muitos deuses não os atenderão. O vento levará esses deuses para longe. Um sopro os fará desaparecer. Mas os que confiam em mim morarão na terra prometida. O meu monte santo será deles. Mas os que confiam em mim morarão na terra prometida. Você está esperando a terra prometida? Jesus foi preparar um lugar. E aquele que estiver ainda confiando nesses falsos deuses, quando vier as tempestades, quando vier o sopro forte, eles serão levados no bolo, os altares que são construídos para eles. Mas aquele que é templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo? Então, se você é templo do Espírito Santo, então só se você disser para o Senhor: sai daí, Senhor, desse templo, sai. Mas se você não se pertence, se você for propriedade exclusiva de Deus, você não se manda mais. E se você não manda mais na sua vida, Ele é que decide o que tem que ser. Então Ele está ali preparando, Ele está me preparando. Aqui, essa ceia de hoje
É mais uma vez um sinal de o Senhor está vindo, o Senhor está vindo. Ai, vai demorar mais? Não, mas vamos continuar anunciando. Ele está vindo, não desista. Porque se eu olhar para o lado e para o outro, eu já estou com 71 anos. Eu, desde criança, eu ouço falar essa palavra, creio nessa palavra. E a palavra que eu mais escutei nesses meus 71 anos, sabe qual foi? Jesus está demorando demais, meu irmão. Ele diz, eu acho que tu acha que ele ainda vem? Tu acha que ele ainda vem, é? Eu não desisto de acreditar, ele vem. Ele prometeu. E ele não é homem para mentir. Então, se ele prometeu, e ele não é o homem para mentir, e diz a palavra em um texto, diz que Deus é impossível que ele minta. É impossível que Deus minta. Então, Deus não pode mentir. Então, eu creio no que Deus determinou e disse. Mas está demorando demais. Tá, pode parecer demorado. Mas você esquece que para 1000 anos que alguém está vivendo, para Deus só passou um dia. Eu tenho 71, são alguns segundos que passaram para Deus. Mas para mim foi muito tempo. Mas para Deus, 1000 anos que se passa é como um dia que se foi. Então Ele está chegando, Ele está esperando, Ele quer ter misericórdia, Ele quer restabelecer, mas você tem que estar entre aqueles soldados que decidiram se prontificar e passar a ficar na fileira. Porque nenhum soldado em serviço, diga aí, porque nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Onde é que está escrito? Está na Bíblia. Muito bem. Está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, para a gente encerrar e ir para a ceia. 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim: os estímulos no combate da fé e ao sofrimento por Cristo. Ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo que eu estou algemado, até algemas, porque eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é a palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, este é o estímulo no combate à fé. Você não desista, eu não devo desistir. Ele está vindo. Como Pedro diz na escritura que ele escreveu, que alguns julgam que está demorado. Eu diria, como meu pai, que ia fazer 100 anos antes de morrer. Papai faltava meses para completar 100 anos. E eu me lembro muito bem que meu pai
pegava um megafone, você conhece o megafone? Ele pegava aquele megafone, aí ele saía falando de Jesus no meio da rua. Pá, 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 pá. As pessoas disseram, mas rapaz, seu Torquato ficou maluco. Aí disse, rapaz, eu tenho esse problema, eu fiquei maluco por Jesus mesmo. Eu fiquei maluco mesmo, mas eu não posso deixar. A minha responsabilidade é anunciar. Então, eu me lembro que quando eu ia visitá-lo, ele, perto de chegar aos 100 anos, acho que faltava poucos meses para 100 anos, eu disse, meu Deus do céu, quanta história de fé e testemunho o pai tem para contar, mas as alegrias que o meu pai e minha mãe tinham era quando ele via que nós estávamos seguindo a Jesus, não porque era a lei dele. Não tem aquela lei do pai e da mãe? Ah, eu sigo a lei do meu pai. Não, ele sabia que eu fazia voluntariamente. Eu seguia Jesus porque eu queria seguir também. Então ele se alegrava muito. A quem você alegra na terra? Você tem alguém que você, quando alguém olha e diz para essa pessoa, realmente é uma pessoa de Deus, ela serve a Deus, ela obedece ao Senhor e ela busca de todo jeito agradar ao Senhor e não tem nada que tire ela desse propósito. Então, quando você se torna essa referência para as pessoas, elas olham e dizem, essa pessoa serve a Cristo. Sabe que um dia eu vou também servir a Cristo? Desse jeito. Aí você serve de estímulo para os outros, mas se você for daquele soldado que se envolve em negócio dessa vida e não quer mais agradar aquele que lhe chamou para se alistar no exército, aí as pessoas, eu não quero ser crente, comecei, seja crente no Senhor Jesus, seja crente nele, seja crente do Senhor Jesus, seja soldado do seu exército. E se você se alista no seu exército, você vai ver que ele não falha nunca. Nós podemos falhar como seres humanos, mas Jesus não falha nunca.